lá fora, mas é noite. Amém. Nós estamos estudando qual livro da Bíblia? Qual é o número desse livro? Do Velho, em todos os livros. Bem? 66 do Novo Testamento. 27, muito bem. Como é que sabemos? No Velho Testamento tem 39 livros, não tem? Então 3 vezes 9 é 27. Passou de um, mas essa é brincadeira. Mas essa é a maneira que eu aprendi que era 27 do Novo. Eu sempre não guardar. Eu gostei. Amém? Tudo bem. O livro que eu posso dizer é nosso estudo, então vamos começar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra e começamos a oração, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, nos mostrando o que devemos aprender, devemos entender, para que possamos te servir melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Esse estudo nós começamos semana passada com a pergunta: por quê? Qual é a razão ou é importante estudar o livro de Apocalipse? Nós aprendemos que fora de Gênesis até Apocalipse 22, nós temos uma revelação só de Deus ao homem. Uma revelação só. Não é caridade e tudo. Tem gente que pensa no Velho Testamento, o pessoal foi salvo de um jeito e no Novo Testamento do outro jeito. Não. Sempre foi pela graça. Deus não chamou Abraão porque ele era bonzinho. É pela graça que ele chamou Abraão. E ele não enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz em seu lugar, porque era uma boa coisa para fazer no dia. Não tinha mais nada para fazer, então vamos mandar. Deus falando, eu vou mandar meu filho para morrer na cruz. Não foi assim, é pela graça que sois salvos. Então, essa razão que nós estudamos o livro de Apocalipse, nós aprendemos na semana passada várias coisas. Nós aprendemos que as profecias do Antigo Testamento estão cumpridas no livro de Apocalipse. Todos já foram cumpridos. Todos foram cumpridos profecias? Não, estão para ser cumpridos ainda, mas tem vários que já foram. E podemos imaginar, estou apanhando. Tá bom. Então nós sabemos a linha do tempo, fornece uma visão geral, clara, de como as profecias do Antigo Testamento são cumpridas no Novo Testamento, particularmente em Apocalipse, ilustrando a continuidade do plano redentor de Deus ao longo da história. Quanta história? 45 bilhões de anos, não é? Não está ouvindo nada, o senhor está fazendo assim. Não é não. Nós não sabemos exatamente, mas temos uns 6 mil anos de história que nós temos aqui. Então seja cuidadoso para fazer isso, viu? Eu já fui em reuniões que o pastor falou alguma coisa, vamos supor que todos vão para o inferno. Amém! Mas espera aí, e eu ouvi antes dizer alguma coisa. Muito bem. Então, o foco do Antigo Testamento é principalmente sobre Israel, o Messias vindouro e a aliança de Deus com o seu povo. E nós temos no Novo Testamento que Apocalipse focaliza-se no fim dos tempos, no retorno de Cristo e no julgamento final. Então, uma história final. Talvez você já leu o livro, está lendo o livro e falta a última página do livro. Talvez uma história e tudo. Vai faltar naquela última página, você não sabe como termina a história e tudo. Então fica ruim, não é? Mas no livro de Apocalipse, podemos saber como é que vai.
terminar. Então é bom demais. Então, qual a importância? Vamos continuar nosso estudo e nós já passamos por isso, o estilo. Muitas vezes o Apocalipse, não, está em todo lugar. Perdoe a vergonha que eu passei, porque eu comecei na revisão com o mesmo slide, mas no primeiro. Eu falei sobre computadores no ano passado. O pessoal pode envergonhar aqui. Pode ser som. Tudo bem, agora podemos continuar. Bom, por que devem estudar o livro de Apocalipse? Este é o único livro que não seja a lei, como mencionado em Josué 1, 8 e no primeiro Salmo. A lei, o quê? A promessa de Josué 1, 8 e Salmo 1 é quem estuda a lei vai ser próspero, não é assim? Então, aqui em Apocalipse tem a sua própria promessa. Abre na sua Bíblia Apocalipse, o primeiro capítulo, verso 3. E fala assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 3. A Bíblia fala, o Apocalipse tem a sua própria promessa individual, que é uma bênção sobre a leitura de Apocalipse. Quantas pessoas já leram Apocalipse? Quantas pessoas já entenderam o livro de Apocalipse por completo? Também não. Eu estou na minha Bíblia, nessa Bíblia só, eu já li o livro de Apocalipse 4 vezes, só nesse livro, só nessa Bíblia. E tem outras Bíblias que eu já li várias vezes. E então, pastor, já chegou a entender tudo? Eu falei, de jeito nenhum. Tem muitas coisas que é difícil, mas é uma bênção de ler o livro de Apocalipse. Mas continuando, o jeito que você aproxima desse livro vai determinar como você se aproxima à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Segura a mão aqui e vai para 2 Timóteo 4, 8.
somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Já pensou? O que vai acontecer lá no céu quando a tribulação está acontecendo aqui na terra? Quem sabe? É a voz do Cordeiro. Vamos ser julgados por nossas obras, o que nós fizemos para a honra e glória do Senhor. E depois, já pensou, Henrique, comendo por 7 anos? Já pensou? Será que vamos engordar? Eu acho que não. Tudo bem. Mas porque era a esperança de Paulo, é uma bênção de ter essa esperança em nossas vidas também. Existem basicamente 3 abordagens acadêmicas para este livro. Vocês olham o livro e interpretam, ou seja, entendem de maneiras diferentes. Eu queria colocar isso. É umas palavras assim que a gente não usa. O pretorista, essa quer dizer que ele focaliza no passado. Ele acredita que os detalhes não são importantes no livro de Apocalipse. Esta vista essencialmente é alegórica, ela explica, tudo é assim, não. Quantas pessoas já receberam no internet, ou seja, no seu e-mail, o segredo da Bíblia, com tantos números e tudo, foi descoberto, até abre aqui para ver o segredo. Já viu alguma coisa assim? Não tem nada disso, não tem nada disso. Mas o pretorista, ele fica com simbolismo em tudo. Essa faz parte dos 95% de todos os teólogos do mundo. Já pensou? A maioria do mundo está errado. Nós queremos viver numa democracia. Tudo bem. Ou repúblico. Repúblico não é democracia. Democracia elege certas pessoas para representar a gente, e eles representam uma república. Tudo bem, pessoas falam, não, essa maioria está certa. Meus amados, a maioria quase sempre está errada. A maioria quase sempre está errada. A maioria apoiou o Hitler. A maioria apoiou o Mussolini. A maioria apoiou o Stalin. A maioria sempre está errado. 95% dos teólogos lá fora, eles são dessa categoria de pretorista. A maioria optou para crucificar a Cristo. Amém? Tá bom. Muito bem. A maioria abandonou o Senhor. Eu sempre, a Bíblia fala, eu terminei de ler Marcos hoje. Interessante. O Senhor falou que todo mundo ia abandoná-lo, não era? Tinha um homem que ficou nele. Qual foi o homem? O João. Lembra? Ele estava lá, juntinho. Eu não sei, quando eu estava lendo, foi Deus. Será que o João fugiu e depois voltou? Porque falou que todo mundo ia abandonar. Então, talvez é o caso, mas isso é muito importante no nosso estudo de Apocalipse. Mas é o jeito que eu leio a Bíblia. Quando estou lendo, as coisas entram na minha mente, eu quero saber. Então, eu vou pesquisando. Então, essa vista, 95% dos teólogos, uma posição amileniar sobre a segunda vinda é a posição desse povo, que não tem milênio, e vamos explicar mais sobre isso daqui um pouco. O praterisco, pensando no passado, acredita que os detalhes não são importantes. O histórico aceita que tudo aconteceu já no passado, só meia literal. Então, essas pessoas não têm nada para ansiar, mas também ficam sem esperança. Eles não ficam com medo, que não acreditam em nada disso, mas também não têm esperança. Já pensou? É o ateu, cai nessa categoria. Já pensou? Você
é ateu. Você não acredita em Deus, não tem Deus e tudo, morreu, vai ser como cachorro e tudo, morre, apodrece e tudo, é feio, é só isso. Tem esperança está nessa? Tem esperança? No aconselhamento nós aprendemos que a primeira coisa que você tem que fazer depois de identificar o problema espiritual é dar esperança. Dar esperança. Tem esse pecado, tem esse problema, a Bíblia tem essa solução. Então, se seguir a solução de Deus, tem esperança. O ateu, ou seja, esses outros, característicos, ele não tem esperança, porque tudo está aqui só. Aí eu prefiro ter esperança pessoalmente, amém? Eles são como os saduceus que não acreditam em uma vida futura. Coloca aí Mateus 22, verso 23. Eu sei que ia colocar, mas eu só falo assim só para não esquecer de falar. Então, Mateus 22, 23. Que fala assim na palavra de Deus: no mesmo dia chegaram junto deles saduceus que diziam: não haver ressurreição, e o interrogaram. É interessante que ele dá essa história sobre a mulher que tinha um marido, depois o outro, ela foi ruim para o marido, viu? Todos os maridos ficaram morrendo e tudo. Então, ela vai ser esposa de qual marido na ressurreição? Importa. Então, eles nem acreditaram que tem a ressurreição. Mas só foi para pegar o Senhor. Mas eles são como saduceus, que não acreditam em nada de uma vida futura. O milênio, nós temos que falar um pouco sobre isso, já está acontecendo, esse é próximo. Para os amilenistas, o milênio é o período entre o primeiro e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, estamos vivendo nesse milênio agora. Mais tarde vamos ver quem é que acredita nessa coisa. Cristo reina espiritualmente, o Senhor Jesus Cristo reina no céu, com os santos, os que já morreram, e também nos corações dos crentes na terra. Esta é a filosofia, ou seja, a crença dele. Não haverá um reino futuro literal de 1000 anos na terra, conforme que a Bíblia ensina. A volta de Cristo será seguida diretamente pelo juízo final e a eternidade, sem um reino intermediário. Então, nós temos que entender, esse povo acredita, como lembra quando passou o ano 2000? Todo mundo fala, o ano 2000 não passa, vai ser o fim do mundo. Eu tinha pessoas me perguntando: pastor, está no fim do mundo? Eu falei: eu garanto que não estamos no fim do mundo. Como é que o senhor fala? Sabe disso? Porque a Bíblia ensina que a próxima coisa é arrebatamento, 7 anos de tribulação, e depois 1000 anos de milênio. E aí depois vai ter novo céu e nova terra, e aí é o fim do mundo. Então, garanto que o fim do mundo não é por pelo menos 1007 anos. Ele fica assim: pois é, ele vai embora. E tudo. Mas é verdade. Segundo que nós entendemos o livro de Apocalipse. Amilenianismo é a visão que entende que o milênio mencionado em Apocalipse 20 de forma simbólica e não literal. E nós temos que entender aqui, nós como batistas, realmente como crentes salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos a Bíblia literalmente. Só quando a Bíblia, como o Senhor falou, vós sois o sol da terra. Tudo bem, eu sou o sol, eu estou na terra e tudo. Então, nós entendemos que essa é uma figura que ele está falando, não é literal. Mas quando está literal, nós entendemos como é literal. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. É literal.
que o mundo será progressivamente evangelizado, levando a uma era de paz, o milênio, após o qual Cristo voltará. É bom, o mundo vai melhorando. Tudo bem, eu tenho 78 anos. Alguém tem mais? Tudo bem. Nos meus 78 aninhos, eu não vi nada desse mundo melhorando. Ednor tem quantos anos? 48. 48. Parece mais, não? 48 anos. Ednor, na sua vida, você já viu esse mundo melhorando? Minha esposa melhorou um pouquinho, pastor. Sua esposa melhorou? Mas você não. O mundo está piorando. Não está. Eu lembro como criança, em Los Angeles, meu pai fazia calor como está fazendo hoje à noite, não tinha ar-condicionação. Então eu lembro do ventilador, mas deve ter, mas em nossa casa não tinha. Eu lembro que ele tinha tela nas janelas e na porta. Uma porta de tela, contra o mosquito. Ele deixou a porta da nossa casa destrancada, aberta, e só aquela porta de tela, que com a mão furava, trancava assim. Nós dormimos tranquilos, não tinha nada. No meio da cidade. Hoje em dia você nem pode andar na rua daquela cidade de dia seguro. É como andar em São Paulo. É difícil, Goiânia e tudo. É assim, então, melhorou? Piorou. Mas eles acreditam que vai melhorar até o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Existem rateiros e também o histórico e o futurista. Acredito que a maioria de tudo no livro ainda está para acontecer. E essa vista é literal e é dominado a abordagem pré-milenar. Essa que nós somos. Nós somos futuristas, milenaristas. Mas eu não dou conta, talvez você está aí tudo. Nós vimos tudo. Nós esperamos agora o quê? Arrebatamento. E pode acontecer quando? Agora. Tem sinais para o arrebatamento? Nenhum sinal. O Senhor Jesus Cristo chegará como ladrão? Não, nenhum sinal. Pastor, então, os sinais da Bíblia que falam sobre a volta do Senhor. Esse mundo volta no final da tribulação. Mas o arrebatamento, é de repente. Deus vai nos chamar para o seu livro. Vamos lá. Deus vai animar sobre isso. Eu tenho raiva de comprar caixão, que só vai acontecer. É mais barato, é arrebatamento, não é? Muito melhor. Aquela visão pós-milenial, na interpretação de lá que são também futuristas, mas eles não são literais em sua aceitação das escrituras proféticas, especialmente em duas áreas específicas. O milênio, Cristo Cristo vai retornar antes ou depois do milênio. O arrebatamento é que Cristo virá para a sua noiva antes, durante ou depois da tribulação. Eu já dei o livro para o pastor Anderson, lá em Brasília, mas eu tinha um livro na minha biblioteca que o tema dele foi que Cristo vai voltar no meio da tribulação. Eu não acredito assim não, mas esse foi o tema do livro. Também há os ateus que dizem que o livro é ficcional. Tem várias maneiras de ver o Apocalipse. Essa palavra de novo, a segunda palavra também, e o a, são três interpretações teológicas sobre a volta de Cristo e o reino milenial. Diferentes tradições cristãs tendem
se alinhar com alguns desses maneiras de ver. E vamos ver agora. Pré-melenismo, quase. Igrejas batistas, algumas denominações. Eu conheço um irmão que é pastor, que ele não é pré-milenista. Lembra que nós até discutimos um pouco pelas cartas e tudo, mas pré são denominações como a maioria dos batistas, Assembleia de Deus, até a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, muitas dessas igrejas não estão pregando o Evangelho mais. Está pregando a prosperidade, obedecer regras, fazendo isso, fazendo aquilo e tudo, mas aceitando Cristo pela graça e colocando toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, mas nada, não estão pregando. Mas mesmo assim são pré-milenistas. Vocês vão ver muito sobre essa pronúncia, eu não dou conta. Algumas denominações presbiterianas também vê a vinda de Cristo ocorrer após um período de paz e justiça na terra, promovido pela evangelização e transformação social. Essa é pós-milenismo, dentro de cada denominação. Então, tem outros que há milenismo, igreja católica, essa razão que nós temos o Papa. Então, eles não têm o Papa, não. Eles têm o Papa. Por quê? O Papa é o representante de Cristo aqui na terra. Lembra? Que eles acreditam que ele reina lá no céu e reina aqui também na terra. Então, Jesus Cristo está na terra, está no céu e o Papa está aqui na terra. Então, eles interpretam que não há um reino literal de 1000 anos na terra, mas sim um reino espiritual que acontece agora entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Está vendo como esta vai influenciar o seu entendimento da palavra de Deus, na maneira que você veja essas coisas. Então, as igrejas que acreditam no pré-milenismo enfatizam a necessidade de uma caridade, seja literal, nas profecias bíblicas, considerando que Cristo reinará fisicamente na terra após o seu retorno. As que seguem essa linha de pensamento pós-milenismo geralmente têm uma visão otimista sobre a influência do cristianismo na sociedade, acreditando que haverá um período de paz e justiça antes do retorno de Cristo. Nós assistimos, tem uma coisa no YouTube, uma reportagem mais baseada em Israel e cristianismo. E ele sempre vai mostrar o que está acontecendo com essa guerra em Israel e tudo, e no final ele sempre mostra como está sendo reavivamento. Sabe onde? No Brasil. O Brasil está virando para Cristo. É a reportagem deles. Mas eu acredito que esse povo deve ser um povo pós-milenistas. Ou seja, a gente acredita que tudo vai melhorar, então está vendo qualquer sinal que está melhorando. Eu não sei com certeza, mas quando eu estou assistindo, vendo e lembrando que nós estamos estudando aqui, eu vou dizer, será? E tudo, porque essa influencia a maneira que a gente veja o mundo. Há milenismo, os adeptos ao milenismo tendem a interpretar as profecias de forma não literal, acreditando que o reino é eterno e atualmente se manifesta através da igreja e da ação de Deus no mundo, sem a expectativa de um evento futuro específico de 1000 anos. Então, essas diferentes interpretações refletem como as várias
Então, em nossa sala de aula, esse dominical, não é? Em nossa sala de aula, nós estamos pegando o ponto de vista de literalistas. O que Deus falou é literal, só quando Ele mostra que é uma coisa simbólica, tudo bem. Como, eu não sei, nós estamos fazendo por 23 anos, mais de 23 anos. Eu nunca vi um cordeiro na fazenda com aquele chifre na cabeça. Alguém já viu? Então, obviamente, no livro de Apocalipse é simbólico. E vamos ver sobre essas coisas mais à frente. Tem várias coisas que poderíamos ver assim, que é simbólico, mas onde está literal, aceitamos assim. Agora, vamos tratar de um outro termo. Esse tudo é introdução, a chegar no Apocalipse. Qual é essa última palavra? Agora vamos tratar de outro termo. É difícil para vocês também, não é? Eu não tenho. Dispensacionismo, nazismo. Tudo bem. Eu tenho desculpa, eu não nasci aqui. Mas olha, o dispensacionalismo é uma doutrina teológica escatológica cristã que afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo será um acontecimento no mundo físico, envolvendo o arrebatamento e um período de 7 anos de tribulação, após o qual ocorrerá a batalha da Armagedon e o estabelecimento do reino de Deus na terra. E nota essa palavra aqui, a razão que eu estou tendo dificuldade de pronunciar algumas dessas palavras, porque outra escreveu, eu não. São palavras que eu não uso, mas são coisas que eu vi que explicam bem o que nós estamos estudando aqui. O termo dispensacionalismo tem a ver da maneira que Deus lida com o homem de forma diferente em diferentes momentos. Então, nós já lemos Timóteo, não lemos Timóteo ainda não. Vamos ler Timóteo 2,15. Bom, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que ser envergonhado. Todo mundo lê junto comigo. Que maneja bem a palavra de Deus. Nós temos de pegar esse princípio no fundo. Agora vamos para Atos 17, 24. Fala aqui, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tem 30, só isso. Nem tampouco é servido por mãos de homens com que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, e determinando os tempos já dantes ordenados os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não estão longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não temos de cuidar
e vai, por eternidade, de colocar o homem numa posição certa, correta diante dele. Agora vamos para Hebreus 1, versos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos quais Deus profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Então, por muitos dias, muito tempo, Deus está falando e nós estamos estudando o que Ele vai falar no livro de Apocalipse. O dispensacionalismo bíblico é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas. Uma é uma interpretação consistentemente literal das Escrituras, em particular das profecias bíblicas, e a distinção entre Israel e a Igreja no programa de Deus. A Igreja não é uma extensão de Israel. Tem pessoas que acreditam que é, mas não é a continuação de Israel. Nós não somos israelitas. Tá? Então, tem Israel, Deus lidou com Israel de uma maneira específica. E agora Ele lidou e Ele lida conosco pelo Filho. Pensa bem, qual é a coisa maravilhosa sobre isso? Israel recebeu aliança, não recebeu? Foi uma aliança condicional, que Deus ia falar, mas Israel tinha de obedecer, não é? Israel obedeceu? Não. E o que aconteceu? Anulou a aliança. O Novo Testamento é melhor. Deus não fez aliança com o Bill. O Bill ia falar. O Bill não ia cumprir os termos da aliança. Ele fez com quem? O Senhor Jesus Cristo, que não fala. Então, essa razão que nós podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus, porque a aliança está feita. Não tem como quebrar essa aliança. Eu fico até arrepiado pensando sobre isso. Eu dou graças a Deus pela bênção de nascer na época da igreja. Interpretação literal, que significa dar a cada palavra o significado que teria no uso cotidiano. Ou seja, pecado significa o quê? Pecado. Desobedecer. Desobedecer quem? No nosso contexto, Deus. Na lei brasileira, eu poderia dizer que a desobediência da lei brasileira é pecado diante do governo do Brasil, que ofendeu a lei. Mas nós estamos no contexto bíblico. Símbolos e figuras de linguagem nesse método são todos interpretados de forma simples e óbvia, e de forma alguma se opõe à interpretação literal. Então, o que está dizendo aqui que nós vamos entender o símbolo, mas o símbolo não vai tomar uma posição que é contra o que está literalmente dito na palavra de Deus. Deu para entender? É uma coisa importante, porque tem pessoas que vão imaginando e interpretando certos símbolos da palavra de Deus que vai contra a palavra de Deus. E não tem jeito nisso. Os dispensacionalistas, eu não sei por que eu deixei essa palavra, acredito que a salvação foi sempre pela fé em Deus no Velho Testamento, especificamente em Deus, o Filho Jesus Cristo no Novo Testamento. No Velho Testamento, acreditaram em Deus e na promessa de um Messias. No Velho Testamento, no Novo Testamento, nós reconhecemos o Messias como o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.
Então, eu queria só, nos últimos 2 minutos, mostrar uma coisa. Dispensacionalista é assim, estou mostrando aqui. Tem a época de inocência, Gênesis capítulo 1. Depois tem a época de consciência do governo, começando em Gênesis 3 até Gênesis 8. Governo humano, Gênesis 9 até 11. Nós lembramos do Torre de Babel, não é? Temos a promessa, Gênesis 12, 1 até Êxodo 19, 24, começando com Abraão. Depois tem a lei com Moisés e depois tem a graça com o Senhor Jesus Cristo. Então, 7 dispensações, 7 épocas em que Deus usou uma certa maneira de lidar com o povo. E depois tem o reino mileniar, que nós antecipamos, estamos falando hoje um pouco. Então, mais uma vez, essas dispensações não são caminhos para a salvação, mas maneiras pelas quais Deus interage com o homem. Não é que Deus salvou o pessoal de uma dispensação diferente do que o outro. É só a maneira que ele lidou com o sistema, resolve em uma interpretação preliminar da segunda vinda de Cristo e geralmente uma interpretação pré-tribulacional do arrebatamento. Então essa é a nossa posição aqui. Mais uma vez, essas dispensações não são maneira de ser salvo. E para terminar, graficamente é essa que nós temos. Nós temos a vinda do Senhor Jesus Cristo, a era da igreja, o arrebatamento, depois tem o voto de Cristo, o milênio, e depois o juízo final e a eternidade. Tem a tribulação. Tudo que a gente acabou de falar agora, tudo está aqui. Pastor Wilson, por que não mostrou só isso? Mas tinha que usar 45 minutos, não tinha que explicar tudo. Mas eu espero que essa fique mais clara para nós hoje. Amém? Sim, Pedro. Só para ficar bem claro, né? O senhor falou sobre as dispensações, e nós hoje estamos na dispensação da graça, né? Então, a atualidade da igreja hoje está vivendo é a penúltima dispensação, não. Depois da graça, qual vem? É a tribulação. Depois da graça. Eu coloquei aqui Milenar. a vinda de Cristo e o arrebatamento. Bom, essa é quantos anos? Isso. Tá lá. O reino mileniar. Tá bom? Mas essas não são figuras exatas, é uma maneira de organizar. É um tempo, né? Isso, um tempo e tudo, mais ou menos assim. É como nós entendemos a divisão no plano de Deus. Interessante nós pensarmos que nos 6 primeiros aí, a igreja não aparecia, né? Como se a igreja estivesse escondida, né? Nas outras dispensações. Já quando Jesus veio, já veio a igreja, que é a época que nós estamos vivendo, né? Basicamente todo mundo fala que é a melhor época, né? A época da graça pode fazer isso, pode fazer aquilo. Na verdade não, né? Nós temos sempre obedecer o que Deus estabeleceu, do princípio até o fim, né? Porque nós estamos no sentido da época da graça, e dá direito de pecar, de fazer isso, aquilo, né? Muita gente confunde esse aspecto. Sim, tem pessoas que pensam assim, se é pela graça, então posso aceitar Cristo e viver como eu quiser. Exatamente. É muito fora da realidade, porque durante a época de graça, eu quero viver com Ele que morreu por mim. É isso que eu quero. Eu não quero desagradar Deus. Vamos supor que
Aí de novo você me fez passar o tempo, viu? Mas deixa-me falar assim. Vamos supor. Ednor é bom. Eu pego ele porque ele não acha ruim. Mas vamos supor. Os carros aqui correm demais aqui na Uruguai. É rápido demais. Então vamos supor que tem uma criancinha que está andando na rua. E vamos supor, a criança tem criança de 3, 4 anos aqui. Tem ninguém, só tem netos agora, vocês são 10. Mas vamos supor que tem uma criança de 4 anos, uma família que está na nossa igreja e tudo, que está andando na rua. E o pai, vamos chamar, tem alguém chamado João aqui, não é? Só João Paulo, não é? João, tudo bem, vamos aqui, Henrique tem, Sebastião, tem o Sebastião aqui? É Sebastião, o pai é Sebastião. E o Lucas está vendo, o filho de Ednor, está vendo a criança de Sebastião andando na rua. E o Lucas está vendo um caminhão que está chegando correndo. E ele corre lá para tirar o filho de Sebastião da rua. E ele não dá conta de tirar e sair. Então ele pega a criança e joga ao lado, para fora do perigo, machuca um pouco, mas fora do perigo. E depois caminhar, pau, e mata o Lucas. O Sebastião chega e fala para o Ednor, que bobeira Lucas faz. Ele é bobo, que estupidez, ele entrar em frente daquele caminhão e morrer só por causa de uma criancinha. Oh, mas que bobo. Eu confio. Mesmo que o Ednor é uma pessoa muito pacífica, ele ia bater no Sebastião até acabar com ele. Não é verdade? Porque falta de pelo menos gratidão pelo sacrifício que Lucas fez para salvar aquela criancinha. Agora imagina, o Senhor Jesus, Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz. Está vendo o peso? Porque ele morreu por mim, eu quero viver por ele. Eu falho, você falha e tudo, mas queremos viver por ele. Por quê? Por causa do sacrifício que ele fez na cruz. Pelo menos por isso. Depois podemos achar outros motivos, como Pedro fala, seja santo